Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar para vocês hoje, agora, mais do conteúdo da história propriamente dita da Mulher Maravilha. Eu não vou nem falar do Flash. Dessa edição Mulher Maravilha e Flash, que já vai aí para o número 12, tá? Para o número 12. Eu já gravei alguns vídeos falando da série. No primeiro vídeo eu fiz uma crítica, dizendo até que eu não continuaria a coleção. Porém, resolvi dar uma segunda oportunidade. Também já gravei um vídeo falando sobre isso. E agora, então, eu quero entrar mais no mérito da publicação mesmo, falando um pouquinho mais da história e da arte do Mulher Maravilha e Flash. Antes de tudo, como sempre, aquela charopada que você já sabe, se inscreva no canal e no final, se gostar, deixa o gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. Mas não deixe de fazer isso, porque isso dá força para o canal continuar trazendo esse material para fazer uma resenha aqui para vocês dar uma opinião, né? Para saber se vale a pena, não vale a pena e tal. De cara, o que eu posso dizer é que, como a edição já vai aí para o número 12, eu vou ter que fazer isso aqui em etapas. Eu vou gravar uns 3, talvez 4 vídeos para falar do material todo, fazendo um pouco mais de detalhamento. Antes de tudo, eu também gosto de falar para você o seguinte: se você é aquele cara que odeia spoiler, não, spoiler é uma coisa horrorosa. Eu, pessoalmente, não tenho esse problema, porque eu sou aquele cara que lê a mesma história 10, 15, 20, 30 vezes. Então, né, quem odeia spoiler não consegue ler uma segunda vez, porque, né, ele não vai, já sei o final, então para que eu vou ler, né? Eu não concordo muito com isso, então não me incomoda muito. Tanto é que também eu costumo consultar os sites estrangeiros online para ver a arte do quadrinho. Se a arte me agradar, eu posso investir no quadrinho. Se a arte não me agradar, eu nem penso no assunto e tal. Porque eu, apesar de ter algumas restrições, eu decidi apostar em Mulher Maravilha e Flash. Isso é importante. Como eu tenho dito para vocês em diversos vídeos, tudo que é produzido em quadrinhos de super-herói a partir de 2010 é, na minha opinião, muito fraco. A grande maioria não vale nada. Não vale nada mesmo. Eu procuro ler os que eu chamo de consolidados, que é tudo produzido em quadrinhos até o início dos anos 2000. Tá? Infelizmente, depois a indústria dos quadrinhos tomou um caminho completamente torto, esquisito, e não deu muito certo. Só tem produzido histórias muito ruins que não passam de panfletos ideológicos. São panfletos ideológicos. E eu tinha receio na Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, ela nasceu, de certa forma, com um panfleto feminista, né? O criador dela, até vou ler o nome dele aqui para não ler errado. Cadê? Tá aqui. O William Moulton Marston, que é o criador, criou ela com a firme intenção de fazer um libelo para a emancipação das mulheres, lá nos anos 40. Tudo bem, era uma realidade completamente diferente da nossa, as mulheres realmente não tinham muitos direitos naquela época e, de certa forma, ele entrou por um viés interessante. A Mulher Maravilha fez muito sucesso. Porém, de lá para cá, o mundo veio mudando completamente, a realidade já não é mais aquela, é bem diferente, e também a Mulher Maravilha perdeu durante esse tempo todo essa coisa massacrante de panfleto ideológico feminista. Perdeu isso, né? E o que me incomoda nessa situação? Porque já tem gente nos comentários, mas qual é o problema? O problema é o excesso. O excesso de panfletagem, um roteiro que é apenas um panfleto ideológico, esse é desagradável. Que no meio de uma história você tenha um destaque à personagem feminina, a capacidade das mulheres. Eu nem uso empoderamento, que eu odeio essa palavra empoderamento, mas você destaca a capacidade das mulheres, os méritos das mulheres, eu acho isso sensacional, acho ótimo. Quem vai ler a Mulher Maravilha vai ver uma heroína, então vai ver todos os méritos, todas as capacidades, todas as qualidades dela. Isso é fundamental. Beleza, agora, quando você percebe nitidamente que é meramente, exclusivamente um panfleto ideológico, em todas as falas, em todas as abordagens, aí fica muito chato, muito ruim, né? É como se você estivesse ouvindo uma missa.
A missa, ela tem aquele objetivo ali de converter os fiéis, de manter os fiéis e tal, e acaba se tornando um negócio muito enfadonho, muito chato. Muito bem. A edição da Panini, aquela bobeira de sempre, né? Lombada quadrada, título de cabeça para baixo, sem orelha, as coisas que eu sempre critico, tá? E lamento que tenha sido lançada com essa lombada colada, porque para uma publicação de 30 páginas, não, aqui tem 80 páginas, de 80 páginas, você poderia lançar perfeitamente isso aqui em capa grampo, que eu acho muito mais agradável e que eu acho que tem mais o DNA dos quadrinhos. A capa grampo tem o DNA dos quadrinhos. Lamento lançar assim, o que dificulta o manuseio da revista. Não pode abrir muito, tem que... Eu, por exemplo, só abro 90 graus, tal, aquela coisa toda. O motivo de ter escolhido, então, vou explicar agora. Escolhi, apesar da minha resistência a todo o material produzido a partir de 2010, aqui nós temos o Tom King, que depois de 2010 ainda produziu coisas muito boas, como é o caso, por exemplo, do Batman do Tom King, né? Várias coisas que ele produziu, não só a série mensal, mas também as minisséries que ele produziu para o Batman, boa qualidade, e outros materiais que ele fez fora da linha do Batman. Tem muita coisa do Tom King boa. Então, o Tom King é um rei mesmo, ele merece essa boa vontade, que eu tive até em dose dupla com ele, porque eu li uma vez, não gostei e fui ler a segunda vez. E o Daniel Sampere, que eu considero um bom artista, né? Ele tem uma concepção anatômica muito legal, ele, né, representa... Agora, cenários dele estão espetaculares, as cenas dele são muito fotográficas, eu vou mostrar aqui já já. Mas ele tem dois defeitos, na minha opinião, que são relativamente graves. O primeiro é a desproporção. Aqui nessa imagem ainda está um pouco disfarçada por causa da posição da personagem. Mas a cabeça dele, principalmente das mulheres, ela é muito menor do que o corpo. Ele faz um corpão gigante que você pode atribuir isso. Não, mas isso é porque a Mulher Maravilha é uma mulher gigante, tal, assim. Nem tanto, né, amigo? Nem tanto. E a outra coisa é a dificuldade de expressões fisionômicas. Eu acho ele fraco fazendo expressões fisionômicas, tanto é que ele não usa muito. É um artifício que ele não usa muito. O que, nesse caso, dificulta um pouquinho a Mulher Maravilha. Por quê? Porque ela já está... a personalidade dela, do Tom King, é um pouco fria, é um pouco indiferente a tudo que está ao redor dela. Ela é calculista, ela faz as coisas pré-determinadas, ela não tem mais aquele componente um pouco mais suave, um pouco mais sensível da mulher. Não, ela é quase que uma máquina. E aí a falta de expressões do Sampere, de certa forma, intensificam essa sensação, o que eu não acho adequado à personagem. O início de duas novas fases. Aqui é por causa da Mulher Maravilha e o Flash. No Flash você tem o Spurrier fazendo a história e o Deodato Júnior brasileiro, né? Deodato Júnior fazendo a arte. Muito bem. Então aqui ele faz uma preleçãozinha para você mais ou menos se posicionar, mas é uma nova fase, então se você nunca leu Mulher Maravilha, você pode começar a ler. E aqui você já vê nessa imagem aqui aquilo que eu falei ainda há pouco. Olha o tamanho da cabecinha para o corpanzil. Tudo bem, você fala, mas é porque ele está num contra-plongé, está olhando de baixo para cima, tal. Então, não é porque o queixo não está numa posição de olhar de baixo para cima, né? Não faz muito sentido isso aqui, não. Então, isso aqui é um erro que eu considero clássico do Daniel Sampere, que ele podia melhorar. Essa capa aqui já é o Brian Bolland, né? Aí já é um outro nível. Aqui é um grande artista, um artista já muito conceituado. E aqui, logo essa abertura que ele faz aqui, que ele faz uma mini historiazinha aqui, com personagens que só vão voltar no futuro, ele torna, então, insuportável essa leitura. Porque é exagerado, é repetitivo, é cansativo a panfletagem de feminismo. Muito cansativo. Ele transformou esses dois sucessores, que essa daqui vem a ser a sucessora da Mulher Maravilha daqui a alguns anos, tá? Essa aqui é a sucessora. E aqui é o sucessor do Super-Homem e o sucessor do Batman, né? Esses que já estão por aí e tal, não sei o quê. O John e o outro não lembro o nome. Enfim, mas são personagens com uma personalidade extremamente desagradável. O que às vezes pode parecer, as pessoas podem encarar como uma brincadeira entre eles, a maneira como eles se tratam, digamos assim, porque eles têm muita intimidade e tal, na verdade é desagradável, grosseiro em muitos momentos. O Batman que mantém o padrão, o Batman filho, né, que
mantém o padrão do Batman pai, já começa aqui, ela está atrasada. Ah, ela é mesmo... Aí vem o Super-Homem, que mantém aquela coisa boazinha do Super-Homem, que chega a ser quase insuportável. Ela é assim mesmo, faz parte do charme dela. Aí o Batman reclama que o Batman é mal-humorado, é ranzinza, e o Super-Homem é o bonzinho, é o tolerante. Né? Isso é um clichê insuportável, chato, e que os personagens se mantêm nesse clichê há muito tempo aqui. Aí o Batman continua desafiando o Super-Homem. Em breve nós iremos trair nossos juramentos sagrados e profanar os poucos deuses que restam neste mundo, tal, enfim. Aí depois o Super-Homem responde, né, sempre com um jeitinho assim meio suave, né? Ah, você sabe que ela não gosta quando a gente pergunta, ela acha rude. Ah, gente, pelo amor de Deus, a mulher tá atrasada. Pô, quem é que gosta de gente que chega sempre atrasada? Não gosta, gente. A tolerância do atraso tem que ser mínima. E as pessoas têm que ter essa... Isso aqui, pra mim, é coisa de falta de educação. Aí, quando ela chega naquela pose, né, repetida, aí ela já chega, francamente, porque para os meninos é tão difícil fazer qualquer coisa certa. Olha a arrogância dela chegando atrasada. Por que para os meninos, olha o panfleto feminista, é tão difícil fazer qualquer coisa certa? Meu Deus do céu, ela chegou atrasada. Aí o Batman fala, você se atrasou. Como? Eu não te vi. Porque o Superman fica surpreso que ela chegou e ele não viu, né? E ele, né, é onisciente, né? Eu me atrasei porque estava enfrentando 12 divindades e isso leva a um pouquinho de tempo. Por favor, me desculpe, lamento muitíssimo. Mas começou dizendo por que eles só fazem tudo errado. Não sei, né? Ficou solto isso, né? E você não me viu porque sou, sei lá. Olha só o que ela fala. E você não me viu porque sou, sei lá, melhor do que vocês em todos os sentidos. Alguma novidade? Já viu um discurso mais arrogante, mais pretensioso, mais irritante, seja homem ou seja mulher? Ninguém pode se dirigir aos outros fazendo uma humilhação dessa. Isso é horrível, gente. Disso, ela continua, disso eu não me arrependo, mas é bem provável que você sim. Por quê? Por que isso? Porque se isso se ajuda, lamento que você se arrependa de não... Se não ajuda, a culpa não é minha. Olha a grosseria. Ela acabou de chegar, chegou atrasada, e ela responde assim, disso eu não me arrependo. Arrependo, mas é bem provável que você sim. Sim, por isso, se ajuda, lamento que você se arrependa. Se não ajuda, a culpa não é minha. É quase como se ela dissesse, foda-se, né? Praticamente isso. E ela continua, agora, que tal nos apressarmos? A caverna mágica da morte, ou seja lá, o que for está bem aqui, mas o feitiço que consegui para abri-la está ligado ao reflexo do sol da água. Talvez vocês não saibam que o sol se mexe. Então nós não temos o dia inteiro para os dois ficarem ruminando essas neuroses esquisitas. Meu Deus, uma fala escrota, outra fala escrota. A quarta fala dela que é escrota. Amigo, isso não é empoderamento de feminino, isso é grosseria, isso é estupidez, isso é falta de elegância. E ele deve estar achando isso aqui maneiríssimo. O Tom King deve estar achando isso maneiríssimo, né? Aí o Batman responde, a culpa é sua, você mimou demais essa menina. Então ele joga a culpa pro Super-Homem. Aí ela botou, ele falou, ser contra arrastar a garota até uma batalha contra o crocodilo, quando ela tinha só 5 anos, de idade não é mimar ninguém. Bom, saiu uma discussão entre os dois, tudo bem, ele tá acusando, um fica acusando o outro, quando na verdade ela que está fazendo tudo errado, né? Ela continua, meninos, se quiserem ficar para trás batendo boca, não tem problema nenhum, não precisam ter vergonha de nada. Olha a insinuação dela. Infelizmente, eu tô sem tempo para cavar um buraco na areia para vocês enfiarem suas cabeças. Então vão ter que fazer isso por conta própria. Mas fiquem tranquilos sabendo que eu tenho plena confiança na capacidade de vocês, na sua capacidade. Gente, tudo que ela falou nessa página até agora foi grosseria e estupidez. Não tem como isso aqui ser uma piadinha, um bom humor, uma intimidade. Não, é só grosseria que ela fez. Isso é empoderamento feminino? Já vamos, Lizzie, para o alto e avante e tudo mais, sei que tal. E ela aí não para mais de fazer as grosserias dela
e manipula os dois para deixar os dois numa situação bem complicada. Para começar, então, a narrativa da história, que na verdade se passa no passado dela, né? Aqui tem, então... vamos falar aqui da arte, né? Lógico, eu só quis fazer esse preâmbulo aqui porque eu achei essa abertura aqui simplesmente abominável. Mal educação, péssimo exemplo de tudo que tem direito, com cara de empoderamento feminino. Tudo que ela fez aqui foi grosseria desnecessária, arrogante, prepotente, tá? Falta de educação. Muito bem, então ele já chega aqui e eles dois ficam retidos, né, para fazer com que ela consiga passar e encontrar um determinado sujeito, que é o novo vilão da história, que é o soberano, e que vai contar, na verdade, a história. A história tem uma pegada, uma narrativa mais adulta, exatamente porque ela não é contada de uma forma linear, ela é contada através de momentos do tempo, momentos distintos, etapas diferentes do tempo, e isso é uma narrativa mais adulta. Aí, em seguida, logo em seguida, começa, então, outra apologia ao feminismo. Mais uma vez, é o que eu digo para vocês. Você tem uma pitada aqui, uma pitada ali, um destaque, um mérito feminino, eu concordo plenamente, eu acho legal, bacana. Agora, quando você transforma uma revista num manual, num panfleto de apologia ao feminismo, de agenda woke, ou o que você quiser chamar, aí se torna insuportável. Então aqui uma outra amazona que está num bar jogando bilhar, de repente um cara sem querer ou de propósito passa a mão nela e daí ela sai matando todos os homens do bar. São 7 ou 8 homens que ela mata sem dar a menor explicação. Tá? Apenas porque um deles passou a mão nela e os outros, né, logicamente, também tentaram. Mas ela matar os caras, você desculpa, se fosse a Mulher Maravilha, a Diana Prince, dificilmente ela mataria. Ela poderia até dar uma surra neles, mas matar os caras, e ela mata. Aí outra narrativa que é muito típica, aliás, lá do Frank Miller, né, que é eles contarem a história através dos jornais televisivos, né? E daqui então vai surgindo outros personagens que vão começar então a perseguir a Mulher Maravilha de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E também não só a própria Mulher Maravilha, mas também todas as Amazonas que moram nos Estados Unidos, tá? E a perseguição é realmente implacável, né? Nesse ponto, a Mulher Maravilha tem até direito de querer algumas explicações, com certeza, né? E para expulsar as Amazonas dos Estados Unidos, né? Só que a própria, tá aqui, né? A Rainha das Amazonas, porque a Diana abriu mão, ela não concorda com os métodos da Mulher Maravilha. Aí vem os confrontos, né? É aquele negócio. Parece que a Mulher Maravilha está apenas ali para confrontar o poder americano. Meramente isso. Mais uma vez, um apelo demais a uma ideologia política, né? Então ela começa enfrentando um pequeno batalhão aqui e sem a menor preocupação com uma expressão. Olha que imagem interessante para falar o que eu falo para vocês. Olha a cabecinha, olha o corpanzil. Para mim aqui está claramente uma desproporção, claramente, tá? Muito bem, então ela aqui, sem a menor piedade, sem a menor compaixão, ela arrasa o exército. Muita gente vai dizer, que legal, que maravilhoso, tal, um empoderamento feminino, ela dá uma surra nos homens todos, que é a intenção da história. Só que, veja bem, ela podia ter evitado isso aqui, bastava ela ir embora, porque ela está no cemitério, que é um lugar público, não estava acuada numa caverna ou na casa dela, não. Ela estava no lugar público e ela fez questão de confrontar e de machucar bastante aqui os caras, sabendo que ela é extremamente poderosa, né? Então, são vários motivos que me levam a realmente não gostar logo da abertura. A abertura já foi, para mim, tenebrosa. Mas eu resolvi dar uma oportunidade aqui para o Tom King e... Como eu disse, eu vou deixar para um segundo vídeo continuar falando da nova saga da Mulher Maravilha, do Tom King e do Daniel Samper. Até a próxima.